Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Viva a Casa. E hoje eu preparei uma conversa que eu espero que você goste muito, porque é sobre as tendências do Casa Cor Brasília 2021. Vamos dar uma olhada naquilo que foi tendência em todos os ambientes e também o ambiente preferido, na minha opinião. Deixa eu falar para vocês o que é a mostra de decoração Casa Cor. A mostra existe há 29 anos. Este ano foi a 29ª edição. E é uma mostra que traz tendências de materiais, de design, de questões tecnológicas e também dá destaque aos profissionais no mercado que estão atuando hoje. Aqui em Brasília, ela aconteceu na 904 Sul, e ocupou um espaço de 4.130 metros quadrados de área coberta, dividido em 3 prédios, mais 9.995 metros quadrados de área aberta, de partes de jardim. Então, assim, foi uma amostra linda, estava super agradável. Na minha opinião, gente, foi a melhor mostra dos últimos tempos, porque estava agradável para você passear, com todas as questões de segurança, mas assim, estava muito agradável, intercalando espaços abertos, espaços fechados. Os espaços fechados tinham de verdade janelas, varandas, então foi muito gostoso, porque a mostra, vocês podem imaginar, com toda essa quantidade de metros quadrados para a gente percorrer, ela se torna sim cansativa. Mas como cada ambiente é diferente, cada ambiente traz para nós uma novidade, ela se torna um passeio bem interessante. Então eu quero falar para você qual é a maior tendência do nosso Casa Cor neste ano. Eu coloquei uma palavra que eu acho que é a maior tendência do Casa Cor, e a palavra é biofilia. O que é biofilia? Biofilia é esse amor pela vida, amor que a gente pode traduzir aqui na arquitetura e no design de interiores como o amor às coisas naturais. E isso estava evidenciado, sei lá, em 90% dos ambientes que a gente visitou. E é importante eu falar para vocês que biofilia não significa restritamente você colocar uma planta como a minha jiboia, que está aqui junto com as minhas outras plantinhas aqui do escritório. Não é simplesmente pegar um ambiente e colocar plantas, tá? A biofilia é essa qualidade pelo aspecto da vida, essa celebração ao que é natural, faz com que cada espaço ele seja trabalhado de uma forma que os teus sentidos eles vão estar muito mais conectados com os aspectos naturais. Isso a gente vai ver em materiais, em acabamentos, em referências, né, de formas, mas eu vou falar um pouquinho mais para você, ponto a ponto, para ficar mais didático, né? Então, o que eu vi de materiais naturais? Um desses aspectos, né, vamos colocar aí, número 1 da parte de biofilia, a utilização de materiais na sua forma bruta ou a referência a essa forma bruta. Então, nós vimos paredes de pedras, né, mais de um ambiente, eu acho 3 ou 4 ambientes, igual a gente tem aqui em casa. Nós temos, eu encontrei inclusive uma mesma pedra que tá aqui na nossa torre de caixa d'água, estava lá, muito linda, que é a rosa campestre. Então são pedras naturais utilizadas dentro de ambientes e também de ambientes externos. O que é interessante é que os profissionais, eles utilizaram pedras brutas, né, sem o corte, né, muito regular, em ambientes internos, justamente para dar essa quebrada. Então a gente viu grandes salas lindas, luxuosas, com pedras naturais, para até desmistificar essa coisa de que eu só posso usar pedra bruta num ambiente que for rústico. Ó, não mesmo. Você pode utilizar a pedra bruta para ressaltar esse resgate da natureza. Outro material natural que estava presente em quase 100% dos ambientes é a nossa queridinha de sempre, que é a madeira. Mas nesse caso do Casa Cor, a gente viu madeira no piso, a gente viu madeira no teto, a gente viu madeira nas paredes, sem falar
na quantidade de madeira utilizada nos móveis. E o aspecto de utilização dessa madeira, mesmo sendo em porcelanato, mesmo sendo em peças naturais, uma coisa que chamou muita atenção foi a utilização da madeira também na sua forma bruta. Seções de árvores foram utilizadas como mesas de centro, como mesas laterais, como mesas lindíssimas de jantar e também bancos. Isso assim, uma utilização mostrando que dá para reciclar, dá para ressignificar o uso da madeira. Tava lindo demais. Eu e meu marido, nós recolhemos também uma seção de árvore, né, um pedaço de tronco. Eu acho que já tem uns 10 anos e esse tronco sempre se muda com a gente. E é muito interessante porque as pessoas que estão fazendo a mudança, eles estranham a gente ter tanto carinho com o nosso tronco, mas é a história de uma árvore que a gente está carregando junto, fazendo história com a nossa família. Então, nós somos muito adeptos disso e agora é uma tendência também que a gente está vendo aí no Casa Cor. Nessa busca por materiais naturais, da ligação que a gente tem com a natureza, outra coisa que a gente viu e é um aspecto super aconchegante foi o uso de fibras naturais. Então a gente viu, claro que existia muito veludo, muitos tecidos luxuosos, mas a gente também viu muita utilização de fibras naturais, de algodão, fibras, cordas, vime, muito material desse fazendo aquele retorno de nós olharmos para as cestarias com um olhar de sofisticação, sabe? Eu já comentei antes que as pessoas tendem a achar que pedras brutas, materiais de forma bruta, e também as cestarias, o artesanato, eles só poderiam ser utilizados em espaços que são rústicos ou que são simples. Então, não sei se você já visitou uma mostra Casa Cor. De simples não tem nada. Casa Cor é sempre muito sofisticado, os espaços são sempre grandiosos e luxuosos. E o que a gente está vendo? A valorização dos aspectos naturais, a valorização do artesanato, das obras de arte e do aspecto de uso desses materiais na nossa decoração. Então, se você estava com receio de usar aí uma cestaria, um artesanato, alguma peça aí na sua decoração, não tenha mais. É uma tendência também que a gente está colocando, a gente está vislumbrando aqui no Casa Cor. Para fechar todo esse aspecto que eu estou traduzindo como a palavra biofilia, o que nós vimos também evidenciado em móveis, em objetos, em paredes, no teto, sabe o que foi? As linhas curvas. Isso mesmo. A gente passou um tempo, né? Você que gosta de decoração, você que gosta de design de interiores, você deve ter percebido que a gente passou um tempo muito utilizando linhas retas, né? Essa questão da modernidade, o apelo tecnológico, tudo isso trazia muito essas cores mais suaves, cores muito mais claras, utilização de aço, de vidro, só que agora, como nós estamos nesse momento de retorno ao aspecto natural, esse momento onde a gente está valorizando cada dia mais o aconchego nas nossas casas e em todos os nossos ambientes, o que nós temos refletido na nossa casa? Os aspectos de curvas também. As curvas em todos os objetos, gente, eu estou falando em espelhos, que não são mais retinhos, né? Vou começar logo falando do espelho, porque quando você imagina o espelho, aí você pensa, não, ou vai ser redondo, ou vai ser retangular, ou vai ser quadrado. Pois é, os espelhos estão vindo também nesse formato mais livre, elipses, formas orgânicas, sofás, mesas que não tem um compromisso de ser um objeto no formato que você já conhece, né? Anguloso. Então a gente viu isso muito colocado em praticamente todos os ambientes e colocando detalhes nos tetos, detalhes curvos,
Então, essa é uma tendência que está vindo muito forte e ela é muito boa para a gente usar na nossa casa, porque ela evita essa questão dos ângulos de terem espaços muito fechados, os ângulos que às vezes nem sempre são tão receptivos. Como a gente está querendo traduzir o aconchego, a vontade de estar no nosso lar, a vontade de receber, nada mais gostoso do que você ser recebido com um sofá que faz uma curva na sua sala, que abraça, né? Você deve estar se perguntando, nosso Casa Cor está tão valorizando o natural que não deve ter muito avanço tecnológico. Pelo contrário, muito avanço tecnológico nos materiais, nas tecnologias que a gente pode aplicar nas nossas casas, né? Então a gente viu aí as torneiras, os metais, as marcas estão continuamente investindo em tecnologia, facilitando a nossa vida. Então nós vimos torneiras touch, sensores cada dia mais sensíveis, mais fáceis para facilitar a nossa vida. As cubas também extremamente funcionais. Então a gente viu muita tecnologia aplicada, principalmente na questão dos revestimentos. Os porcelanatos estão investindo pesado para ter o melhor material com visual HD, o mais perfeito possível, muito mais funcional, muito mais durável e belíssimo. Então, assim, a gente viu muita questão da tecnologia sendo aplicada assim no Casa Cor. O ambiente que eu elegi como meu preferido, o ambiente do coração, é o ambiente ninho do Estúdio TV. É isso mesmo, Estúdio TV, o ambiente que eles denominaram ninho. E eu vou falar para vocês por que eu gostei tanto. Vocês sabem que eu fiz o livro Os 5 Sentidos da Casa, né? E eu entendo realmente a importância de nós, em cada espaço na nossa casa, a gente ter a estimulação positiva do nosso tato, do olfato, da visão, do paladar, né? Então, assim, a gente sabe que isso é muito, muito importante, né? E nesse espaço ninho, que era um quarto de casal com uma varanda, eles conseguiram fazer uma harmonia tão bela, gente. Eu vou ver se eu coloco fotos ou vídeos aqui para vocês verem com seus próprios olhos. Eles conseguiram usar materiais com cores muito vibrantes, bem fortes e harmonizaram com tons mais suaves, tornando o espaço ao mesmo tempo tranquilo e estimulante. Então era um espaço que tinha todos os móveis necessários, mas assim, não havia 1 centímetro quadrado que não estivesse pensado minuciosamente no aspecto de conforto. Existia uma varanda contígua ao quarto, e nessa varanda uma poltrona deliciosa de leitura, aquela poltrona que você chega em casa e ela te pede para sentar, para ficar ali mais tempo possível, com persianas e cortinas motorizadas. Então vem aí também o aspecto da tecnologia. Dava para uma esquadria bem grande que permitia a iluminação natural total do ambiente. Tinha um cheirinho delicioso e, como se não bastasse, a audição também foi estimulada porque havia caixas de som embutidas no teto com pássaros cantando o tempo inteiro. Então, assim, na decoração existia essa referência aos pássaros, né? O quarto de casal foi pensado para ser um ninho para os pombinhos apaixonados. Existiam uns pássaros bem, bem lindos mesmo e tinha essa musiquinha gostosa. Então, assim, dá vontade de você entrar no quarto desse e ficar. Nem dava mais vontade de ir conhecer o resto da mostra. Então, esse foi meu eleito 2021 Casa Cor Brasília, o melhor dos ambientes que estimulou os 5 sentidos foi o espaço ninho. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Gostam de ver essas análises, design interiores, aquilo que você pode trazer para sua casa? Se você gostou,
Então não esquece de me dizer aqui nos comentários, porque eu quero fazer sempre os melhores vídeos para você, para te ajudar a fazer com que a sua casa seja o melhor lugar dessa terra. E não se esquece, se inscreve no canal, fica antenado, porque eu tenho um compromisso com você de trazer sempre muita informação, não somente sobre arquitetura, sobre design, mas tudo que pode melhorar o seu ambiente, tudo que pode tocar seu coração aí. Um beijo, fica com Deus e que a paz esteja no seu lar.